Agora voltando à autorização do Supremo Tribunal Federal para os advogados aí do Lula terem acesso às mensagens da Lava Jato, gente, o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, foi alvo de um protesto relacionado às mensagens trocadas com procuradores da Lava Jato. O caso aconteceu nesta terça-feira durante um seminário da Universidade Mackenzie, que tinha como lema as lições e o legado da operação. Uma participante que não quis ser identificada recebeu o link de acesso ao webinar e passou a acompanhar o evento com a câmera desligada. Em um momento determinado, gente, ela ligou a câmera e colocou na tela um cartaz com os dizeres: Moro, explica as mensagens da Vaza Jato. Na sequência, ela se retirou da videoconferência. Tá aí, gente. Essa é a imagem que nós estávamos exibindo aqui para quem nos acompanha no Panflix e também no nosso canal do YouTube. Vamos nessa, então, começar a discutir essa decisão do Supremo Tribunal Federal em relação às mensagens da Operação Lava Jato. Eu só queria fazer uma rápida lembrança aqui de uma coisa que me chamou a atenção ontem, eu até fiz um tweet a respeito disso, que o Brasil é um país meio maluco, né, se a gente for analisar, porque o Gilmar Mendes está julgando a legalidade de mensagens de procuradores da Lava Jato, que querendo ou não querendo, enfim, aí a discussão... Você viu o tom dele, Paulo? A gente pode estender a discussão nesse sentido, mas é o combate à corrupção que está acontecendo. Goste, não goste, queira discutir o procedimento aqui e ali, o foco é diminuir a corrupção no Brasil, ponto. O mesmo Gilmar Mendes, meu caro Zé Maria Trindade, em 2017, eu me lembro muito bem disso, teve revelada pela Polícia Federal 43 ligações dele para o então senador à época, Aécio Neves. E vejam só toda a história. No mesmo momento, Gilmar Mendes era o relator de casos do senador Aécio Neves. Ou seja, 43 ligações de um ministro do Supremo Tribunal Federal para alguém que é réu, do qual você é relator do caso. Infelizmente, esse é o Brasil, né? Zé, o que você tem a dizer? Olha, eu li um livro sobre a inveja, o tratado sobre a inveja, que mostra que esta doença ou este pecado, ele definiu fatos importantes da humanidade, né? Diz lá até que o Judas traiu Jesus não foi pelos 30 dinheiros que ele jogou no chão, mas sim pela inveja, do brilhantismo de Jesus e outras considerações. Neste caso, desde o início, eu estou vendo ali a inveja escorrendo pelos cantos da boca desses ministros que agora tomam uma decisão importante. Um mau presságio quando se vai julgar o destino do ex-presidente Lula e a possível condenação de um dos casos, que é exatamente esse caso aí de condenação em segunda instância, já que não foi só do Moro, e já está na terceira instância, né, perdendo todas, do caso do triplex do Guarujá. Veja bem, eu não gosto de discutir esse conteúdo. Eu entendo que as mensagens elas são protegidas por lei e todas as constituições do Brasil, desde o Império, protegem qualquer tipo de comunicação particular, desde bilhetes, cartas. Sempre foi crime violar uma correspondência, para se ter uma ideia, o nome violar uma correspondência, você abrir uma carta era crime, sempre foi, e também estão neste seguro hoje essas mensagens. Eu diria, meu caro Paulo, que nenhum casamento, por exemplo, resistiria a uma quebra de sigilo de mensagens. Uma mensagem de uma colega de trabalho, um beijo querido para a esposa, é uma confirmação de traição e uma certeza de que há infidelidade. Mas para eles pode ser até um gesto carinhoso entre colegas de trabalho e assim por diante. Não digo que é uma coisa nem que outra. Depende exatamente da relação dos dois. Então é por isso que as correspondências são protegidas. Eu me recuso a discutir o mérito deste produto roubado por hackers, através de crimes. Tanto é crime que eles foram presos, né, ainda estão sendo processados, e o Renan Calheiros apresentou um projeto para anistiar esses ladrões de correspondências íntimas. Ali, Paulo, estão, por exemplo, conversas entre marido e mulher, entre filhos, reclamações e talvez, não sei, talvez até amantes, sei lá. Daí a importância de se preservar esse conteúdo que é ilegal. Eu aprendi, cobrindo o Supremo Tribunal Federal, de que provas ilegais, ou seja, a ilegalidade, não habita o mundo jurídico. É como se nunca existisse.
E a segunda turma do Supremo Tribunal Federal, que é um plenário importante, mais do que uma decisão de um juiz, né, de um ministro, é uma segunda turma, está colocando como legal uma prova ilegal e trazendo para os autos um assunto muito importante que vai interferir no julgamento do ex-presidente Lula. Portanto, Paulo, é um absurdo que a segunda turma do Supremo Tribunal Federal, por inveja, e essa inveja é crônica e antiga, do pessoal da Lava Jato, que ganhou o país e demonstrou que é possível fazer a justiça que todos nós esperávamos, que é de pobres e ricos e poderosos serem responsabilizados. Adriles, você acha que o próximo passo dessa história toda é a suspeição do Moro e a anulação das sentenças do Lula? Não tenha dúvida. O STF, eu acho que é pior do que inveja, Zé Maria. Eu acho que é o STF promovendo uma injustiça a reboque de uma reação a um combate à corrupção. Na verdade, o STF está sistematicamente combatendo o combate à corrupção. Eventualmente, deveria haver uma separação formal de maneira utópica entre promotores e juízes. Olha, o STF já deu provas que isso praticamente inexiste no Brasil. O próprio inquérito das fake news, por exemplo, o julgador, no caso Alexandre de Moraes, o STF, se coloca como vítima, investigador, promotor, juiz do caso. Essa separação formal, que não é necessariamente ilegal, ela pode ser imoral. E é imoral não são as conversas para estabelecer um princípio de investigação entre promotores e juízes, né? Não tem nada de legal, fundamentalmente criminoso nessas conversas. Criminoso é a corrupção. E a gente vê a indignação do Gilmar Mendes contra o combate à corrupção, a gente fica absolutamente estarrecido. Como diz o Paulo Matias, teve 43 diálogos entre ele e o Aécio Neves quando estava correndo o processo contra o Aécio. Ou seja, esse tipo de hipocrisia contra uma operação Lava Jato que promoveu um combate inclemente à corrupção, que tem dinheiro apreendido, que tem provas cabais, substanciais. No caso do julgamento do Lula, que teve 3 instâncias, teve mais uma dezena de juízes que aferiram, que absolutamente endossaram o veredito de Sérgio Moro. Você vai anular tudo isso em nome de uma conversa informal entre procuradores e juízes, coisa que acontece no Brasil pela própria tradição. O que a gente está assistindo é objetivamente uma reação do establishment judiciário que quer, infelizmente, proteger os corruptos graúdos de alta estirpe e de colarinho branco. O que a gente está vendo, infelizmente, da parte do STF é um combate ao combate à corrupção. Joel, eu reafirmo aquilo que eu sempre disse aqui no Morning Show, hein? Moro não é candidato à presidência da República e essa história ajuda ainda mais a que realmente isso aconteça, na minha opinião, e na sua. Eu tô com você, Paulo Matias. Eu não sei se o Moro vai ou não ser candidato, mas que uma história dessas apenas torna mais difícil a estrada dele até uma possível candidatura, com certeza torna. Veja, metade do país detesta o Sérgio Moro. Metade do país o considera aí um vilão que quebrou as regras e foi corrupto para conseguir prender os adversários políticos dele. Essa é a leitura que a esquerda faz do Moro. A outra metade já não o leva a sério. A outra metade já o considera irrelevante. Diz, ele fez lá as coisas dele lá atrás, mas hoje em dia ele é um oportunista, a gente não tem que levar ele a sério. Então, está muito difícil para o Moro voltar para o cenário político. Quanto à decisão do Supremo, eu dividiria em 2 partes. Primeiro, o mérito em si do que está sendo discutido ali. Será que a defesa do Lula tem que ter acesso? Ora, o Ministério Público já tem acesso, o Judiciário já tem acesso, são provas que potencialmente podem ajudar na defesa do Lula. É evidente que a defesa do Lula tem que ter acesso também a essas provas. Elas foram coletadas de maneira ilegal, portanto elas não podem ser usadas para acusar alguém, para condenar alguém, mas podem sim ser usadas na defesa de alguém, para mostrar que alguém é inocente ou para mostrar que não recebeu o julgamento justo. É isso que a defesa do Lula vai tentar fazer. Agora a gente tem que olhar também para a coisa mais macro, para o movimento geral que está acontecendo agora. Eu estou com a Adriles, né? Essa é uma movimentação da esfera jurídica brasileira, da esfera judiciária brasileira contra o combate à corrupção. Aliados, é claro, de todo o establishment aí dos advogados que vem nas garantias e numa interpretação ultra legalista aí do devido processo legal, devido processo penal, um caminho para, na prática,
produzir a impunidade no nosso país. A gente vê o que acontece, por exemplo, no caso do propinoduto. 18 anos depois, um monte de recursos vai prescrever e os sujeitos ainda vão ficar com o dinheiro deles que estava bloqueado lá na Suíça. Essa é o que é comum, esse é o mais cotidiano na justiça brasileira. Que o crime de colarinho branco consiga, por meio de uma série de tecnicalidades, uma série de recursos, escapar de qualquer punição. E que, pelo contrário, o Ministério Público tem uma dificuldade enorme de condenar esses, não os criminosos pobres, esses, antes mesmo da primeira instância, estão presos muitas vezes. Mas o crime de colarinho branco, aí sim, qualquer coisa vai ser usada para anular uma sentença. Agora, um ponto. Não precisavam ter dado esse pretexto para o Supremo, né? Sinceramente, Sérgio Moro, Dallagnol, para que estavam conversando ali? Essa conversa não mudou prova nenhuma. Essa conversa não forjou evidências, não mudou nada concreto. Ela foi totalmente desnecessária e, vamos ser sinceros, indevida também. Um juiz antecipar a decisão para o Ministério Público é óbvio que não está certo. E não alterou em nada o rumo do processo. Esse é o mais trágico. Não alterou em nada e, mesmo assim, por ser uma conversa errada, que não deveria estar acontecendo, ela pode perfeitamente ser usada para anular as condenações do Lula. Eu defendo que não deveria acontecer isso. Defendo que não, porque as mesmas provas foram analisadas pela segunda instância, tanto no caso do triplex quanto no caso do sítio. Uma segunda instância composta por um colegiado de juízes que não tinha a mesma proximidade com o Ministério Público, com Curitiba, nem nada disso, com Dallagnol, não trocavam mensagens com os procuradores, e mesmo assim condenaram, analisaram o mérito da questão e condenaram. Portanto, eu sou contra essa anulação, mas eu prevejo que ela vai acontecer sim. Adriles, bem curto, por favor. Não, só 2 pontos. Primeiro, eu discordo de vocês. Acho que o Moro pode se transformar, sim, num mártir de uma justiça que está promovendo a injustiça e, como vocês bem disseram, e eu também disse, o combate é o combate à corrupção. Ninguém leva a sério o STF querendo colocar conversas, e aí, mais uma vez, eu discordo de você, Joel, essas conversas podem ter sido, inclusive, deturpadas, uma vez que elas foram obtidas de maneira ilegal por criminosos, por hackers, com a maneira, com o princípio de demonstrar politicamente que o Moro era um juiz corrupto ou coisa do tipo. O que nada ficou comprovado, ou seja, as mensagens podem ser deturpadas e eu acho que o Moro, ao contrário do que vocês disseram, sai engrandecido de alguma forma por essa perseguição de um STF que esse sim tem uma péssima, pavorosa reputação junto ao povo brasileiro. Joel, muito Sabe como é que o Moro pode se engrandecer? Isso. O Moro pode se engrandecer se conseguirem mostrar podres, por exemplo, de algum ministro do Supremo e que ele saia muito desmoralizado. Mas até agora o Moro sai diminuído deles. Infelizmente, o Moro sai diminuído. Não. Se mostrarem de forma política, mostrarem de forma que pegue junto à opinião pública. Isso, eu estou fazendo uma análise política. O Moro sai diminuído dessa história. Não, o Moro sai diminuído dessa história. Porque na opinião pública ele está para um lado. Discordo completamente. Politicamente. O STF. Ninguém está do lado dele, Adriles. Você fala mal do Moro. Eu relativizo a ação do Moro, sobretudo na saída do governo. Mas o STF tem um prestígio político no nível de esgoto. O que o Gilmar Mendes está fazendo aqui, indignado, é se indignar contra um princípio de combate à corrupção que foi encampado pela Lava Jato, que colocou políticos graúdos de colarinho branco na cadeia por conta de conversas informais entre procuradores e juízes que não anularam em nada, as provas cabais da condenação de Lula. Ninguém está defendendo o Moro ali, esse é o problema, ele está diminuído, isso é o objetivo. Não, dessa forma não.